Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô gravando uns vídeo aí falando de pessoas. Eu gravei agora falando da Janja, uma reflexão. Aí eu gostaria que vocês se inscrevessem, ouvissem com o coração, né? Sem preconceito. Agora eu ia falar sobre o Rodrigo Silva, aquele que mexe com arqueologia, né, que vive lá em Israel, falando do passado, o que eu admiro muito. Homem de Deus, né? Um vencedor na vida. Que Deus abençoe ele. Mas eu tava vendo assim, claro, nós somos assembleianos. E a adventista tem outra visão da Bíblia, mas o que eu admiro eles, que eles creem muito no céu. Eu assistia ali a televisão deles, a rede deles, aquele povo, aquelas meninas, ai, que bom que Jesus vai voltar, ai, que bom que Jesus... Eles falam com uma boca tão doce. E isso é lindo, sabe? Você tá esperando o noivo. Mas só que a gente não crê como eles crêem, eles têm outra doutrina, mas não importa, né? Não importa se Jesus é o caminho, e se Jesus é o céu, amém. Se para entrar no céu temos que aceitar Jesus, ser lavado nos nossos pecados, cada um, né? Um come carne, outro come legumes, amém. Mas o que eu achei assim, eu assustei um pouco foi dele falar sobre Maria, a mãe de Jesus, né? Quando ela engravidou, ela era uma menina, né? Uns 13 anos, eu acho, não sei, mas era uma menina. Tava namorando José. A Bíblia, aí depois a Bíblia fala que depois Maria teve outros filhos, né? Jesus teve irmãos. Jesus teve os irmãos de Jesus. E aí ele ia para nós, para mim, isso é tão natural, né? Que ela não tocou, porque parece que esse era o contrato entre Deus e ela, que enquanto ela tivesse carregando o Salvador do mundo, que é Jesus, não podia ser tocada, né? Porque é algo santo. Porque ali ela estava gerando o Salvador, o Filho de Deus. Mas depois ela teve o nenê e ela era casada. Você acha que casada. Aí o que ele fala? Gente, é que Maria, os irmãos de Jesus, é que José era viúvo e ele tinha irmãos, né? Então tinha irmãos. Então não era irmão de Jesus, porque se Jesus é filho de Deus e foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, então não é irmão. Irmão, esses aqui, ó, é filho do marido da minha mãe. A gente não tem nada a ver, porque eu sou do céu, ele é da terra. Mas não é. Então eu fiquei muito assustada, sabe por quê? Porque a gente sabe que o catolicismo prega isso. Mas nós que lemos a Bíblia, não. Porque o que você está vendo? Isso não é só ele falar, podia ser. Eu creio assim que Jesus, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, podia falar assim: não, ó, você vai casar com um viúvo, ele vai cuidar de você e tudo bem. Não teria problema. Ué, Jonas não foi engolido pela baleia? Não sei se é baleia, mas se falasse que o Jonas tinha engolido a baleia, nós acreditava também. Porque está na Bíblia. E as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então, tanto faz. Mas só que o momento que você distorce a palavra de Deus ou você não crê na palavra de Deus, a coisa desenrola, não desenrola assim, ó. Não é como dominó que você bate num, cai todos. Vai ter problema, não vai cair todos dominó no final. Você, né, tão lindo aquele jogo de dominó, né? Aquelas pessoas capacitadas faz casinha e bate e não cai tudo. Então, no momento que eu não creio
que Maria teve relação com José, que foi um casamento normal, porque se ela não teve filhos de José, porque é isso que dá a entender, que Maria continuou virgem a vida toda. E não deu, né, gente? Ela teve um filho. Eu, quando tive meu filho caçula, eu tive nenê com uma menina que era virgem. Ela engravidou, ela levou um susto, tadinha. Ela era criada na igreja, acho que era congregação, mas podia ser da Assembleia. E acho que brincando com o namorado, sabe assim? Aquelas histórias que eu não. Aí ela engravidou sem nunca ter tido relação. Por quê? Porque ele fez, né? Ele jaculou nela. E entrou em desespero, todo mundo. Aí fizeram cesárea, porque a menina era virgem. Né, tadinha? Era um nome tão. O nome dela é a filha de Jó. Eu lembro até hoje. Aí o que, que aconteceu? Então quer dizer que Maria continuou virgem. Você vê como que é a coisa. Então Maria não teve relação com José. Porque, e outra, Maria não teve cesárea, naquele tempo não tinha. Então você vê que um abismo chama outro abismo. Que você vai. Por isso que a Bíblia, a Bíblia não precisa de explicação. Deus não precisa de defesa. Não precisa. Ela mesmo se defende. Tanto que tem o Novo Testamento e o Antigo Testamento, um completa o outro. É que a gente não entende tudo. Eu tô vendo agora que a Carla Damasceno, que eu descobri ela uma graça. E ela dá aula de hebraico. Eu fico aqui, né? Que nem assim, ó, olhando. E a coisa linda, porque a Bíblia foi escrita para nós, traduzida em português. Mas, gente, José, ele era um namorado, um casal. A Bíblia não fala, então era filho dos dois, ele teve relação. Então o que que você vê? Então você já está vendo o sexo de coisa suja? A Bíblia fala que o sexo é manjar, desde que você está casado, seja um leito sem mácula, que Deus participe, que ele possa participar, que ele possa estar ali também, né? Abençoando. E aí, então, se José era viúvo, tinha um monte de filho, ele não relou na Maria, a Maria continuou virgem e José ficou sem mulher, né? Já era viúvo, continuou viúvo até hoje. Então, o Rodrigo Silva, uma graça. Um homem que, né? Gente, mas acho que é a adventista que prega assim. Isso não existe. O sexo é santo, o sexo foi Deus que deu, Deus fez o homem, fez a mulher, né? Para se encaixar, para ter prazer, tanto que quando iam para a guerra, ali em Israel, ele casava hoje, ele ficava um ano em casa, em lua de mel. Era a ordem divina. Então, esse é o problema, não é dele falar, mas assim, quando você fala, quando você duvida de alguma coisa, ainda mais de coisa santa, você vai duvidar do resto. Você entendeu? Porque vai um abismo chamando o outro. Beijo!